Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 13 de janeiro de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 3 do nosso trimestre, cujo tema será O Senhor Reina. O texto que servirá como base para o nosso estudo durante a semana será o Salmo 93, verso 1, que diz assim: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Quando nós olhamos aqui para a temática dessa semana, Deus como Senhor, precisamos nos lembrar que estamos aqui mencionando a ideia de Israel enquanto uma nação teocrática. Num primeiro momento, essa descrição que é feita através da ideia ou da apresentação do Senhor Deus como sendo o rei. Dentro da teocracia, o rei de Israel é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor. É tanto que quando você vai para o livro de 1 Samuel e vai ver o povo quando se aproxima de Samuel e diz assim: Samuel, nós queremos um rei. Samuel vai dizer: gente, vocês não estão me rejeitando. Eu sou juiz nesse momento sobre o povo. Vocês estão rejeitando a Deus, porque Deus é o rei de vocês. A ideia da teocracia é a ideia de Deus como o rei soberano de toda a nação. Bom, quando você olha para essa mesma ideia, Deus é o rei, Deus é o Senhor, nós temos que entender aqui alguns aspectos no que diz respeito a essa ideia de Deus o Senhor. Israel acabou escolhendo um novo rei. Saul foi escolhido como rei, como o primeiro rei de Israel. Depois Davi foi escolhido na sequência, e aí começou todo o processo dos diversos reis que passaram sobre o reino de Israel. Mas agora então quer dizer que Deus já não era mais o seu rei? Não, Deus deixou claro, mesmo dentro do contexto da monarquia, que quando o rei fosse escolhido, um rei terreno, um ser humano, fosse o rei da nação, esse rei deveria se submeter a Deus, porque o rei dos reis, no contexto do país, seria Deus. Ele teria a última palavra. Deus, portanto, nessa perspectiva, é apresentado como um Deus de poder, um Deus que peleja pelo seu povo. É tanto que quando os reis enfrentavam batalhas, enfrentavam dificuldades, eles clamavam a Deus para que ele viesse com os exércitos celestiais e socorresse o seu povo. Quando você vai, entre as muitas histórias apresentadas no contexto do Antigo Testamento, quando você vai para a história de alguns reis que enfrentaram algumas invasões, como Josafá. Josafá enfrentou uma das maiores coligações de reinos vizinhos que vieram pelejar contra ele. Os amonitas, os moabitas e os edomitas se uniram e ainda contrataram uma grande quantidade de mercenários e invadiram o país. Josafá, quando fica sabendo, o vale de Megido já estava completamente cheio com aquela coligação. Josafá sabia que não tinha possibilidade de poder vencer uma coligação daquele tamanho. Ele clama a Deus, convoca o povo para um jejum e oração. E Deus se manifesta. Deus entra em cena. E ele luta em favor do seu povo. Foi ouvido enquanto o povo caminhava. Ellen White, no livro Profetas e Reis, vai dizer que enquanto o povo caminhava em direção ao Vale de Megido, eles estão próximos de onde era o Monte Carmelo. De lá de cima eles enxergaram aquele mar de gente, de soldados. E ouviram um barulho, um tropel de cavalos que vinha exatamente da parte de trás. E eles olharam, não viram absolutamente nada, mas ouviam aquele barulho ensurdecedor. E aquele barulho passou por cima deles e desceu o vale abaixo. Ellen White menciona que era o próprio Cristo, usando a sua armadura como Miguel, que dirigindo agora os anjos celestiais, desceu para o vale para poder lutar pelo seu povo. E essa coligação foi completamente derrotada. Quando você olha para isso tudo, você percebe por que Deus estava lutando aquela batalha. Porque Deus era o rei da nação. Essa ideia de Deus como o Senhor, ela vai aparecer de forma abundante no contexto dos Salmos. Nessa semana nós teremos a oportunidade de poder entender exatamente isso.
O último parágrafo do nosso guia de estudos hoje vai dizer assim: o governo soberano do Senhor mantém o mundo firmemente estabelecido e seguro. Os salmistas querem que o leitor entenda que essa verdade é fundamental. Com essa cosmovisão como farol, os salmistas buscam viver e servir a Deus com total devoção. E aqui vem a aplicação também para os nossos dias. Vai dizer, pastor, nós não vivemos mais num contexto como teocracia. E isso é verdade. Mas quando olhamos para a cruz do Calvário e vemos a vitória de Jesus, na cruz, quando Jesus disse está consumado, ele venceu definitivamente as forças do mal. E assumiu agora o papel de representante do nosso planeta. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando ele voltar em poder e glória, lá em Apocalipse capítulo 16, o texto vai dizer, e pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Ele não se tornará naquela altura o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele já é o Rei dos Reis. Ele já é o Senhor dos Senhores. Na cruz do Calvário ele venceu as forças do mal. Então ele hoje mantém esse mesmo ou essa mesma cosmovisão, ele mantém esse mesmo domínio, ele mantém esse mesmo título. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E a mesma coisa tem que acontecer em uma relação pessoal conosco. Ele tem que ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores da nossa vida. Nós vamos tentar entender nessa semana como os salmistas trabalharam essa mesma ideia. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela cosmovisão que temos dentro dos Salmos, de que Cristo é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Ajuda-nos nessa semana a deixarmos que Ele se sente no trono da nossa vida e dirija de forma total e completa a nossa história. Nos colocamos em tuas mãos, clamando também que o Senhor ouça cada pedido que tem subido daqui da nossa comunidade de oração e responda de acordo com a tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã nós vamos continuar a desdobrar essa mesma ideia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O tema que estudaremos amanhã será O Senhor nos fez. Eu estudo a lição. E você?